boa noite. Bom, complementando aí o que Caio trouxe, né, a ideia desse segundo momento é que nós possamos falar sobre toda essa complexidade que perpassa não só o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, mas também o processo de cuidado. E que, justamente por vir de um processo de diagnóstico que é complexo e desafiador, o próprio processo de cuidado traz alguns estigmas relacionados ao que representa esse paciente com transtorno de personalidade borderline, que geralmente, né, por ser um paciente complexo, é muitas vezes colocado no lugar de um paciente difícil, de um paciente que é manipulador, né, de um paciente que não mede as consequências. Então, a ideia é que a gente possa pensar um pouco sobre essas nuances e entender como a gente pode construir um cuidado qualificado a partir desses desafios. E, para iniciar, eu trouxe essa música, que eu imagino que muitos de vocês já devem ter escutado. Se chama Degradê. É de Ana Gabriela. E todas as vezes que eu escuto essa música, eu tendo a pensar nos pacientes com transtorno de personalidade borderline. Só pelo próprio nome da música, né? Degradê. O que é um degradê? O degradê é uma mudança de cor, enfim, de iluminação, que ela é gradativa. Então, vai de um tom mais claro para um tom mais escuro. E eu acho que essa é uma metáfora interessante para a gente poder pensar sobre a instabilidade, né, do transtorno de personalidade borderline, porque não de uma forma gradativa, mas de uma maneira muito impulsiva e muito rápida, eles vão mudando de um tom mais claro e um tom mais escuro, né? E aí, na própria música, a cantora fala: eu sou degradê, uma mistura de cores, mistura de quem eu quero ser. Sou todos os sabores de uma só vez. Eu sei, deve ser difícil de lidar comigo, porque eu sou degradê. Então, ela mesma tem consciência, né, da dificuldade que é se relacionar com ela nos meios sociais, enfim. Então, é exatamente isso que representa, né, o paciente que tem borderline. É essa mistura de cores, essa intensidade de sabores, tudo em uma única pessoa. E que vai oscilando ali de um polo a outro, como o Caio falou, em frações de segundos e minutos. E é isso também que traz uma complexidade muito grande para a própria pessoa entender e pensar sobre si, seus sentimentos e pensamentos, e também nas relações que ela constitui, inclusive, a relação terapêutica. E aí, como o Caio já pontuou, né, o transtorno de personalidade borderline também é conhecido como um transtorno de personalidade limítrofe, justamente por ficar ali no meio, naquela linha tênue, que não pisa nem em um território e nem no outro. É sempre ali naquele meio, às vezes oscilando para um lado, oscilando para o outro, às vezes ocupando os dois espaços ao mesmo tempo. Então, essa ideia de limite, né, de fronteira, é muito interessante para a gente poder pensar como é que esse transtorno de personalidade ele se constitui e se representa, né? Então, dentro dessa ideia de limite, a gente tem, como Caio já pontuou, uma instabilidade emocional muito intensa, sentimentos crônicos de vazio, uma tendência a comportamentos de risco e/ou suicidas, relacionamentos pessoais intensos e estáveis, esforços excessivos para evitar o abandono, que pode ser tanto o abandono real, né, afetivo, como o Caio pontuou, como também um abandono imaginário, quando o paciente supõe que será abandonado, distorção da autoimagem, labilidade emocional acentuada. E, para ilustrar um pouco, eu trouxe essa obra de Pablo Picasso, chamada Girl on a Pillow, né, Garota Deitada num Travesseiro. E eu acho interessante porque, embora Pablo Picasso ele tenha uma constituição, né, artística de obras muito marcadas, muito geométricas, desculpem, quando a gente olha para essa imagem, percebam que, mesmo tendo ali os traços bem definidos, fica uma coisa muito confusa. Você não sabe o que é que está dentro, o que é que está fora, e, de repente, um olho está num lugar e está no outro, e uma mão que você não sabe muito bem onde é que está localizada. E eu acho que essa obra, essa imagem, é muito interessante para a gente pensar justamente no self dessas pessoas, entendendo aqui que self é um sinônimo de identidade, porque é uma identidade que ela é não constituída.
fica ali sempre no limite, né? Não tem uma fronteira que é bem delimitada. Então, esse senso de identidade ele é muito fluido. Por isso também que existe uma sensação crônica de vazio, uma falta, uma ausência, uma necessidade de sempre estar vinculado a alguém, a alguma coisa, e que muda muito rapidamente, porque também são muitas as possibilidades, né? Um paciente que quer ser tudo, mas que não dá conta de ser nada, porque vai o tempo todo mudando e oscilando e achando sempre que encontrou ali a resposta de uma maneira muito intensa e muito dedicada, e, de repente, já não é mais aquilo. Né? Então, essa ideia desse limite, dessa falta de fronteiras bem delimitadas, ilustram um self que ainda é pouco diferenciado. O que é que isso quer dizer? É um self que tem os seus contornos ainda muito frágeis, ainda muito fluidos, né? E justamente por isso que são pacientes que são tão influenciáveis, né? Que se afetam tanto com as coisas, porque não há, de fato, uma barreira ali identitária que sustente os seus próprios valores, as suas próprias convicções, as suas próprias certezas. Então, por isso que a gente chama de um self que ainda não é tão diferenciado e que, por isso, vive também muito nessa desorganização e nessa desregulação emocional. E, diante desse contexto que é tão desafiador, né, quais são as possibilidades de tratamento? É importante destacar que os transtornos de personalidade eles não têm cura, né? O que não significa que eles não possam ser tratados. Podem e devem. Né? E o transtorno de personalidade borderline, sendo um deles também, justamente por ser um transtorno que é tão complexo. Né? Como o Caio pontuou, não é à toa que, atualmente, a gente tem discutido muito esse tema, abordado muito essa questão. Percebam o quanto que nos espaços de cuidado em saúde mental cada vez mais têm aparecido pacientes com tipos de transtorno de personalidade, sendo o borderline um deles, sejam nos consultórios, nos ambulatórios, nas internações, hospital-dia, porque, de fato, é algo que tem batido na nossa porta e que demanda aí esse cuidado, essa atenção e essa discussão, justamente por conta dos grandes riscos que envolve esse processo de adoecimento. Então, quando a gente pensa no tratamento, a psicoterapia ela é apontada, digamos, né, como o carro-chefe do tratamento, mas não significa que deva ser feita de maneira exclusiva. Né? Geralmente, porque cada caso é um caso, e a gente não pode perder de vista a ideia de singularidade dos sujeitos, a psicoterapia ela é acompanhada também de um cuidado que é multidisciplinar, né? E uso de medicação, alguns tipos de modelos de tratamento, que não é só o ambulatorial, mas, em alguns casos, demanda internação, uma inserção em hospital-dia. Tudo isso para entender que, por ser um transtorno que é tão complexo, ele precisa também de um cuidado que seja multideterminado. E, nesse sentido, a gente vai buscando formas de manejar os sintomas e os riscos que são associados a esse tipo de transtorno. Então, manejo de crises, reações emocionais intensas, avaliação do risco de auto- ou heteroagressividade, a agressividade dirigida a si próprio ou a outro, comportamento suicida, desenvolvimento de habilidades de enfrentamento. Então, o tratamento ele é direcionado para isso, para o manejo e para ajudar esse paciente a ir constituindo processualmente, que geralmente é uma longa caminhada, esse self, né? Esse senso de identidade, esse senso de pertencimento, para que ele possa encontrar um eixo de pertencimento e tentar, aos poucos, sair um pouco dessa fronteira, né? Desse limite que é tão adoecedor e traz tanto sofrimento. Mas, então, né? Como foi que os pacientes com transtorno de personalidade borderline se tornaram esses pacientes difíceis? Né? Será que, de fato, ao lidar com esses pacientes, nós estamos lidando com um paciente difícil? E, para poder compreender isso, é interessante a gente pensar também nos impactos, nas consequências e reverberações da convivência e do próprio dia a dia
do paciente com transtorno de personalidade borderline. Como o Caio trouxe, né, os principais sintomas e características, é um transtorno que traz um grande prejuízo na vida prática e social desses sujeitos. Então, isso interfere na construção de vínculos, na manutenção de relacionamentos. São pacientes que, justamente por conta dessa instabilidade do humor e dessas mudanças que são tão abruptas, tendem a trazer conflitos nas relações interpessoais, têm um baixo limiar de frustração, por vezes não conseguem sustentar uma rotina, não conseguem se manter em um curso, em uma graduação, em um trabalho. Então, é um transtorno que traz muitos prejuízos. E esses prejuízos de constância da vida lá fora, eles vão também ser representados no espaço terapêutico, ou dentro de casa, ou em outros espaços que o paciente, né, venha a ocupar. Então, isso traz, por si só, um grande desgaste para essa relação. Características egossintônicas e busca por atendimento em momentos de crise. Por ser um transtorno de personalidade, né, nós trazemos esse aspecto das características egossintônicas, porque, por vezes, se torna muito difícil a gente compreender o que é da personalidade e o que é do transtorno de personalidade. Então, geralmente, os pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles têm comorbidades, que são sintomas ansiosos muito importantes, ou um humor muito deprimido, né, fazem uso de substância psicoativa. Então, geralmente, a busca por atendimento é por essas vias. É muito difícil o paciente pensar, eu tenho um transtorno de personalidade borderline, vou ali me tratar, né? Isso é muito raro, né? Então, o que acaba levando esse paciente a um cuidado é justamente o sofrimento, o impacto dessas comorbidades. E, muitas vezes, a gente também tem uma certa concepção, né, de eu sou uma pessoa muito intensa, né, tudo eu vivo de maneira muito intensa, eu amo muito intensamente, ou eu sofro muito intensamente. Então, muitas vezes, isso é até veiculado como algo natural da nossa personalidade. Então, é difícil a gente poder mensurar. E essas são as características egossintônicas. Então, por vezes, isso também acaba se tornando um desafio para o processo diagnóstico e para a chegada desse paciente que vem por um sintoma, uma comorbidade, e no próprio tratamento, o transtorno de personalidade vai ali aparecendo, né? Para além disso, é muito comum a presença de ataques a si próprio e direcionados à equipe, e aqui eu me refiro a uma equipe terapêutica, né? Mas que também podem ser os cuidadores primários dessas pessoas, familiares que convivem, ou amigos que são mais próximos. E isso promove desafios tanto na construção do vínculo como na manutenção do vínculo. E por que esses ataques acontecem, né? Eu achei muito interessante, Caio, ter apontado que são aspectos que não são pela via da consciência, né? Não há uma intenção de atacar aquela pessoa, ou de causar ali um mal-estar, né? Ou de ser um manipulador, né? Mas são nuances que, muitas vezes, vão sendo desenvolvidas pelo sujeito como, muitas vezes, um recurso de defesa, ou como uma própria ilustração da inabilidade de lidar com os próprios sentimentos e pensamentos. Então, veja, para alguém que não tem um self, um senso de identidade que é bem constituído, né, as reverberações das suas atitudes nem sempre conseguem ser levadas ao campo do que é racional. Nem sempre o paciente consegue fazer uma crítica sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então, esses ataques, muitas vezes, são para testar o vínculo, para testar até onde o terapeuta vai, ou até onde o responsável aguenta, né? Muitas vezes, até para tentar confirmar, está vendo ali? Ninguém me suporta, eu sou difícil mesmo. Quando, na verdade, é o próprio paciente que vai ali criando um contexto que é muito desfavorável ao seu próprio desenvolvimento. Então, isso é muito comum, e eu diria que esse é um dos aspectos mais complexos da relação com o paciente que tem esse tipo de diagnóstico, né? Então, a partir desses ataques, né, aparece também uma dificuldade de adesão ao tratamento.
são pacientes que muitas vezes tendem a abandonar ou a boicotar o próprio tratamento. Então, faltam as sessões, não avisam, deixam de tomar a medicação, né? Porque tem também uma dificuldade de sustentar esse processo, né? E isso é muito importante. E é nesse contexto que aparece a impulsividade, né? Então, o paciente decide que está bom, que já está tudo resolvido, que não precisa mais, né? Ou então aparece uma outra coisa que acaba se tornando mais importante do que o horário do atendimento, ou comprar a medicação, ou o compromisso que ele havia combinado com uma pessoa, ou uma solicitação que uma mãe ou um pai, um responsável fez. Então, é uma impulsividade, né, que é muito difícil de ser manejada. Baixo limiar de frustração, né? Então, são pessoas, né, que muitas vezes têm uma hipersensibilidade a tudo que é dito e a qualquer coisa que confronte o seu desejo ou o seu querer. Então, pensem isso em um setting terapêutico, por exemplo, né, onde muitas vezes a gente precisa fazer uma intervenção mais assertiva. Então, são pacientes que tendem a não dar conta, a não suportar. E isso também acaba influenciando para que haja uma não adesão ao tratamento, ou um comportamento agressivo diante de um limite que é dado por um familiar, ou diante de uma crítica que é feita a um amigo, de um amigo, né? Porque tudo acaba tendo uma dimensão muito maior, muito intensa, né? As manipulações e atuações que vão ali aparecendo como uma manobra do paciente, né, para conseguir preservar aquilo que ele entende que é importante. Como são pacientes que têm essa concepção de self, de identidade, que é muito fragilizada, assim como eles têm uma dificuldade de olhar para as suas próprias questões, eles também têm uma grande dificuldade de reconhecer o outro, né? Então, são pacientes que tendem a ser muito autocentrados. Então, priorizam os seus desejos, priorizam o que acham que é mais importante para si. Muitas vezes não dimensionam qual é o impacto que a sua atitude vai ter na relação com uma outra pessoa, não é? E isso acaba fazendo também com que essas manipulações e essas atuações, em prol deles conseguirem aquilo que eles querem ou que eles acham que é importante, acabe aparecendo aí de maneira significativa. A própria dissociação afetiva, né, que afasta ali o paciente de lidar com aquela emoção ou aquela situação do momento presente, e acaba sendo um grande entrave, principalmente no processo de cuidado. As próprias tentativas de suicídio e autoagressões, que são elementos que fragilizam, que desgastam muito a relação terapêutica, sobretudo a relação com os familiares, que ficam preocupados, hipervigilantes, ou tendem a desqualificar esse tipo de comportamento, né? Toda vez ele se corta. É para chamar a atenção. Né? Por que não se mata logo? Né? Então, muitas vezes, até famílias que têm uma dificuldade de compreender ou estão muito desgastadas e também adoecidas, tendem a lidar com a situação dessa maneira, quando, na verdade, não se trata necessariamente de uma manipulação ou atuação, ou para chamar a atenção, tomando como referência esse aspecto pejorativo. De fato, é para chamar a atenção, mas é para chamar a atenção de um aspecto ali que está adoecido, de um aspecto que precisa de um cuidado, que precisa de uma priorização. Né? Mas, por conta de todo esse estigma e desses desafios, acaba sendo colocado nesse lugar. A tendência à regressão, porque o cuidado, né, e o próprio prognóstico do transtorno de personalidade borderline não é linear. Acho que, assim como qualquer outro tipo, né, de cuidado em saúde mental. Então, são altos e baixos. Então, são pacientes que tendem a regredir muito. E essas regressões também são interpretadas como falhas, como erros, como frustrações. E, muitas vezes, eles interpretam isso como uma piora, que não vai ter como melhorar, que não tem chance de recuperação. E isso também acaba fazendo ser um aspecto de não adesão ao tratamento. E, por fim, né, como é que todos esses aspectos se apresentam para a gente poder constituir uma relação com essas pessoas? Como é que a gente consegue manter um vínculo
com um familiar, um amigo ou um paciente, né, que sofre, que lida com os desafios do transtorno de personalidade borderline. Esse é o grande desafio, né, porque, inevitavelmente, o self, o senso de identidade da pessoa que está do outro lado, acaba sendo afetada. Não tem como nós não sermos afetados, não tem como nós, inclusive profissionais, não nos frustrarmos. Poxa, esse paciente não avança, não é possível, toda vez é isso, aconteceu de novo. Né? Muitas vezes a gente até questiona a nossa perspectiva de cuidado. Será que eu estou errando em alguma coisa? Né? Então, é muito importante, né, que todas essas pessoas que convivam diretamente com esse paciente, ou numa relação familiar, de afeto, ou terapêutica, estarem atentas às próprias reverberações disso no seu processo. Porque a gente precisa ir dialogando com a nossa subjetividade para entender também quais são os nossos limites. Né? Bom, e aí eu trouxe essa frase, né, para um transtorno limítrofe, um espaço de cuidado continente. Né? Como assim continente? Não é continente no sentido de conter, né, de aprisionar, né, de limitar, né, mas também não é conter no sentido de dar conta de tudo, de suprir todas as demandas, né, de atender a todos os pedidos, porque são pacientes que tendem a ser muito demandantes. Mas é conter no sentido de dar uma sustentação. Vamos pensar de novo na ideia de limite e de fronteira. Né? Então, é como se a gente pegasse ali um pedacinho de terra consistente, um solo duro para a gente poder pisar, e construísse ele junto com um paciente que tem transtorno de personalidade borderline. Então, é convidá-lo a sair um pouco dessa borda, dessa fronteira, e a pisar num chão seguro, onde ele possa entender que existirão frustrações, que existirão desafios, mas que isso não quer dizer que seja o fim, né, como muitas vezes é interpretado por eles. Então, nesse sentido, a gente faz sempre uma aposta no vínculo e no suportar e no compreender as próprias falhas e limitações, porque elas vão aparecer e elas precisam ser, inclusive, dialogadas na relação com essa pessoa. Né? A gente precisa compreender os nossos padrões de apego, porque para a gente poder criar uma relação de apego seguro com esse paciente, a gente precisa sair de uma posição esquiva, porque muitas vezes, né, o familiar, ou o amigo, ou o terapeuta começa a se defender. Ah, não vou fazer essa intervenção aqui porque ele vai se cortar. Ou então, eu não vou deixar ele perguntar tal coisa sobre a minha vida. Ele está me ligando várias vezes meia-noite, eu não vou atender para ele aprender. Então, muitas vezes, a gente entra também numa posição esquiva e de defesa, e isso é contraproducente ao processo de tratamento. Né? Então, a gente precisa o tempo todo dialogar com os nossos próprios padrões de apego para poder compreender como é que essa nuance nessa relação irá se desenvolver. Uma comunicação ativa e a construção de limites. Então, tem que ser uma comunicação que é diretiva, na construção de acordos, né? É uma relação que é estruturada, pensando sempre nessa ideia da borda, de dar um contorno, que não vai dar conta e que não vai limitar, mas precisa oferecer uma sustentação. Uma escuta e adequação do time para intervenções, porque a gente não pode ocupar aquele lugar que só dá limite e que só frustra, mas também a gente não pode ocupar aquele lugar que só acolhe e atende às demandas. Né? Então, acho que o desafio é encontrar aí esse meio de caminho, que possa ser funcional, né, e trazer um suporte qualificado. O fazer multiprofissional, como o Caio já pontuou, e o afinamento de condutas. Então, é uma equipe que tem que estar muito bem aliada. Né? Manter o mesmo discurso, né? Sempre em contato com o familiar ou com uma rede de apoio, que ocupa um lugar desses interventores sociais, porque, de fato, é um fazer que precisa ser quase que coletivo, né? Para poder oferecer esse suporte adequado ao paciente. E, por fim, esse tripé do trabalho clínico, não é? Que é pensar sempre no acesso à informação. Então, não só a equipe terapêutica, né, que cuida desse paciente, buscar compreender informações sobre o diagnóstico, formas de tratamento, principais sintomas, mas também a família.
também as parceiras ou parceiros, amigos, buscar se informar, até para entender que tem posturas que não são da intencionalidade do paciente, mas refletem aí uma dificuldade, e como poder lidar com isso. A supervisão, né, pensando aí nesse fazer profissional, que é super importante, até para a gente poder entender o que é nosso e o que é do paciente. E o cuidado pessoal, né, que é o tempo todo dialogar com as nossas próprias vulnerabilidades, com o nosso próprio self, com os nossos próprios limites, para construir também um fazer coeso, né? Bom, então, só para finalizar, né, eu acho que não existe uma receita, né, e, afinal de contas, não é dessa maneira que a gente trabalha em saúde mental. Mas o que existe, o que está colocado, é a necessidade da gente sempre estar discutindo, pensando em práticas, tentando aliar o empírico, a experiência com o que aponta a literatura, os grandes autores, as referências, para que, dessa maneira, né, a gente possa ir construindo um cuidado que seja mais aproximado à necessidade desses pacientes, né, que é o grande desafio, eu diria, da contemporaneidade, mas que é um desafio necessário. Muito obrigada.